Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu sou da turma 2001. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, falar, né, na verdade, um pouco do nosso trabalho com inteligência artificial, com o livro da Laura Esquivel, a Lamalite. E vai estar aparecendo aqui na tela a capa do livro, então se vocês quiserem procurar, é só procurar no Google. Como seu grupo conheceu a obra Malinte de Laura Esquivel? Bom, o meu grupo e o restante da turma, nós tivemos uma aula com a nossa professora de Fundamentos à Cultura, a professora Tatiana Tereza, e ela passou um trecho do livro para nós vermos, e em cima desse texto nós criamos um roteiro. Como seu grupo aprendeu e desenvolveu a gravação de inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial foi com a nossa professora de linguagens artísticas, a professora Liliane Tereza, e ela explicou e passou uns vídeos, mostrou aplicativos e para poder nós conseguirmos gravar, e foi isso. Qual personagem vocês mais gostaram de conhecer a história e por quê? Bom, o personagem que nós mais gostamos de conhecer foi a Malinte, por conta da sua vivência, né, dos ocorridos que aconteceram com ela. Isso. Qual a opinião do seu grupo em relação à versão de Malinte entre povos originários e Cortês e a Coroa do México? Bom, o meu grupo acha acredita, né, que das duas versões que são contadas, nós acreditamos que a Malinte foi sim manipulada e que era questão de vida ou morte. Porque, querendo ou não, ela teve um romance com o Hernán Cortés, mas não quer dizer que esse romance foi, nossa, eu quero me vingar dos povos originários porque eles me descartaram. Mas sim por ela ajudar ele e ter um romance com ele, sim por questão de sobrevivência. Então, nós acreditamos que ela talvez seja inocente e gostaríamos que ela pudesse ter contato. É isso, gente, se vocês gostaram. Eu sou Malinche, uma figura histórica conhecida por meu papel como intérprete e conselheira durante a conquista espanhola do Império Azteca no século XVI. Minha história é complexa e controversa, pois fui envolvida em um momento crucial da história mesoamericana. Nasci por volta de 1500, filha de pais nobres astecas na região que hoje é o México. Meu nome original era Malinali, mas mais tarde fui chamada de Malinche pelos espanhóis. Quando eu era criança, meu pai faleceu, e minha mãe me deu para ser criada por parentes distantes. Essa separação me deixou vulnerável, e eventualmente fui vendida como escrava para os maias. Foi durante meu tempo como escrava maia que aprendi a língua espanhola e, posteriormente, fui dada como presente a Hernán Cortés, o conquistador espanhol que chegou ao México em 1519. Minha habilidade de falar tanto náhuatl, a língua asteca, quanto o espanhol foi de grande valor para Cortés, pois ele dependia de mim para se comunicar com os líderes astecas. Ao longo da conquista, desempenhei um papel central como intérprete e conselheira de Cortés. Minha posição privilegiada me permitiu estar presente em muitas das negociações e eventos-chave que ocorreram entre os espanhóis e os astecas. Além de atuar como intérprete, também forneci informações valiosas sobre a cultura, as práticas militares e a política asteca. No entanto, minha colaboração com os espanhóis gerou controvérsias, e por vezes, sou vista como uma traidora de meu próprio povo. Acredita-se que eu tenha desempenhado um papel importante na queda do Império Azteca, ajudando Cortés a formar alianças com outros povos indígenas que eram inimigos dos astecas. Após a conquista espanhola, fui dada em casamento a um dos soldados de Cortés e tive um filho com ele. Minha história é um exemplo complexo das dinâmicas sociais e políticas da época, e minha figura é frequentemente interpretada de maneiras diferentes por diferentes grupos. Alguns me veem como uma traidora e colaboradora com o domínio espanhol, enquanto outros argumentam que eu estava apenas agindo para garantir a sobrevivência e o bem-estar do meu povo.
Independentemente da interpretação, minha história ilustra os desafios e as escolhas difíceis que enfrentei durante um dos períodos mais turbulentos da história mesoamericana. Eu me chamo Hernán Cortés de Monroy e Pizarro Altamirano, ou apenas Hernán Cortés. Eu nasci no ano 1485 em Medellín, na Espanha. Eu sou filho único e meus pais queriam que eu fosse pajem, cura ou estudasse em uma boa profissão, mas eu escolhi ser navegador. Em minha primeira viagem para o Novo Mundo, cheguei até o México e fui o responsável pela colonização do território. Eu conheci Malinche quando cheguei ao México e ela foi dada para mim junto com outras 19 mulheres. E Malinche serviu como minha intérprete e tradutora e foi muito importante para minha vitória sobre os astecas. Eu fui casado com Catalina Soares Marcaida, mas tive uma relação extraconjugal com Malinche, com quem tive o meu filho Martim Cortés, que recebeu o mesmo nome de meu pai. Eu dei Malinche em casamento para Juan Ramarillo. Eu faleci em 2 de dezembro de 1547 em Castilleja de la Cuesta, na Espanha. Sou Montezuma, um imperador asteca que viveu no século XVI. Meu nome completo era Moctezuma Xocoyotzin, embora Montezuma seja a forma mais conhecida. Fui o 9º Tlatoani, o governante, do Império Azteca, que floresceu no que é hoje o México Central. Nasci por volta de 1466 em Tenochtitlán, Azteca, que foi construída sobre a atual cidade do México. Na época, o Império Azteca era uma das maiores e mais poderosas civilizações do continente americano. Como herdeiro do trono, recebi uma educação rigorosa, aprendendo história, religião, política e estratégias militares. Em 1502, tornei-me Tlatoani após a morte de Ahuitzotl, meu antecessor. Durante meu reinado, busquei expandir o império e fortalecer seu poder. Lideramos várias campanhas militares e conquistamos territórios vizinhos, incluindo o povo tolteca e o reino de Tlaxcala. No entanto, a minha história é frequentemente associada ao encontro com o conquistador espanhol Hernán Cortés e as suas forças em 1519. Conflitos surgiram entre os espanhóis e os astecas, e acabei sendo capturado pelos invasores e mantido prisioneiro no meu próprio palácio. Essa situação enfraqueceu ainda mais o império, permitindo que os espanhóis assumissem o controle de Tenochtitlán. No entanto, em 1521, Tenochtitlán foi completamente derrotada pelas forças espanholas e seus aliados indígenas. Infelizmente, a minha história teve um fim trágico. Durante a batalha pela cidade, fui morto, acredita-se que por ferimentos infligidos pelos espanhóis ou, de acordo com algumas versões, pelos próprios astecas que acreditavam que eu havia colaborado com os invasores. Assim, a minha morte marcou o fim do Império Azteca e o início da colonização espanhola na região. Apesar da tragédia que marcou o desfecho da minha vida, a história dos astecas e o meu papel como imperador continuam sendo fascinantes.